Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor. Espero que você esteja bem para a honra e glória do nosso Deus. Mais um dia que o Senhor nos concede aqui para ministrarmos a palavra, para estarmos nos deliciando dessa palavra que é maravilhosa. É a verdade, é a vida aos nossos corações. Bem, eu postei vídeo essa semana, esses 2 dias, e tô postando esse agora de madrugada. Possivelmente eu deva ficar nesse horário de madrugada postando os vídeos mesmo, para estar entrando, na rotina certinha de terça a sábado com os vídeos. Fiz o meu esboço, e as minhas anotações, separando já os temas já para esses meses de 2025 que se iniciam, Então que o Senhor venha tomar a direção da nossa vida. E hoje eu quero falar sobre um servo que é direcionado por Deus. Vamos lá. Vamos nos imaginar num navio, num grande navio. E numa grande tempestade. Você e um grupo de amigos. Bem, dentro desse navio vai ter um grupo que é cristão. Juntamente com você vai ter os desviados. Vai ter aqueles que não conhecem a Deus. Vamos colocar alguns espíritas, uns ateus, mas outras religiões. E aí? Você se desespera, você ora, você clama. Começou aquela tempestade feroz, ondas monstruosas, ventos impetuosos balançando o navio de um lado para o outro. E aí, qual é o seu posicionamento como cristão? Um servo direcionado por Deus, ele tem sabedoria ao falar. Ele é direcionado totalmente por Deus. Ele dá ânimo, ele confia, mas calma aí. Vai ficar só nas minhas palavras não. Vamos para a palavra de Deus? Vamos lá para Atos 27, essa história magnífica sobre um servo direcionado por Deus. Ele, quando está na posição, ele fala a verdade. Ele é instruído por Deus a dar ânimo. Ele confia em Deus acima de todas as coisas. E ele é temente a Deus. Dizendo-lhes: Senhores, eu percebo que essa viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Aqui era Paulo dizendo àqueles homens que estavam perto de sair com o seu navio, que a viagem seria turbulenta, desastrosa, dolorosa. Paulo já sabia que eles iriam enfrentar uma tempestade, porque o Senhor já havia alertado. Quando nós estamos na posição de fidelidade, de servos tementes e fiéis ao Senhor, o Senhor nos avisa, o Senhor nos alerta: cuidado onde você anda, cuidado com a tempestade. Muitas das vezes o Senhor nos dá direcionamento para não irmos por aquele caminho. Só que Paulo, ele não tinha escolha. Como ele estava sendo removido de uma prisão para outra, ele tinha o quê? Que seguir aqueles homens. Ele era um prisioneiro. Ele estava à mercê daqueles soldados. Ele não tinha então o quê? Voz ativa. Ele não podia escolher para onde ele ia. Mas ele falou: olha, essa viagem vai ser desastrosa, vai ser dolorosa. Um servo, quando ele está sendo direcionado por Deus, ele não teme. Ele sabe que é o Senhor que está a direcionar a vida dele. E vamos lá para o capítulo 22. Ele é ungido por Deus e ele dá ouvidos ao Senhor. Mas o centurião e aquele capitão não acreditaram em Paulo. Não levaram fé no que Paulo estava dizendo. E pegaram o navio, seguiram viagem. E conhecendo o capítulo 27, se você for um bom leitor da palavra de Deus, vai saber que eles pegaram uma bela de uma tempestade. Bora lá. Mas após a longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitariam este dano e perda. E agora eu vos exorto para que tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio. Um servo ungido por Deus, um servo que se posiciona a obedecer a Deus, um servo que é direcionado pelo nosso Deus. Ele não teme e ele dá ânimo àqueles que estão com ele. Você se imaginou dentro do navio? Você se imaginou dentro desse barco, dessa tempestade? O que você faria? Murmuraria? Reclamaria? Ah, eu vou morrer! Esse vento, por que tá mandando
ou você oraria? Vamos orar, vamos clamar. Deus é conosco, é Deus que dá o vento, é Deus também que cala o vento. É Deus que permite a tempestade, é Deus que acalma a tempestade. Qual seria a sua posição? Um servo direcionado por Deus, ungido por Deus, ele confia em Deus, ele não teme, ele dá ânimo. Ele dá ânimo a quem está próximo. E o anjo apareceu para Paulo e ele fala, o anjo esteve comigo essa noite e disse que nenhuma vida se perderá. Ele fala, não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César. Ele fala, perdão, eu li 24 ao 23, porque esteve comigo essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Um servo que é direcionado por Deus, ele não teme, ele confia em Deus e ele dá ânimo. Um servo que é direcionado por Deus, ele passa na tempestade. Muitas das vezes a tempestade dele está rodeado por pessoas, familiares, irmãos da igreja, gente do trabalho. Você não sabe qual é a situação. E muitas das vezes ali na tempestade, ou até de longe, né? Ou o seu barco passando, você no meio da tempestade estão vendo, estão te avistando. E aí, qual o testemunho que você está passando? Você está sendo como Paulo, que é direcionado por Deus a confiar em Deus, a depender de Deus e dar ânimo, ó. Eu estou passando por essa luta. É desemprego, é separação, é morte, é doença, é causa na justiça, eu não sei, mas ó, Deus é comigo. Eu estou nessa tempestade, mas no barco quem está comigo é o Jeová Jireh, é o Jeová Rafá, é o Jeová Nissi. Jeová está comigo. Deus está comigo. Então, Ele que acalma a tempestade, Ele que me direciona. Eu não temo temer porque se eu estou guardada por quem nunca perdeu batalha. Nosso Deus não perde batalha. Nosso Deus acalma a tempestade. Por que eu vou temer? Um servo que é direcionado por Deus, ele não teme. Ele crê que o Senhor está com ele na tempestade. E assim Paulo seguiu viagem seguro. O barco teve destruição. Foi realmente uma viagem o quê? Dolorosa. Foi uma viagem dolorosa que o barco quebrou, houve danos, mas a vida daqueles homens foram todas poupadas. Paulo fez o alerta, não temeu, porque ele podia se desesperar. Gente, vai morrer! Eu avisei para vocês que não era pra gente ir. Mas ele confiou em Deus, ele não temeu, porque Deus estava com ele. Ele confiou que Deus iria guardar a vida deles, porque o anjo falou e o Senhor estava ali com ele. E ele deu ânimo àqueles homens. Deu ânimo àqueles homens. O anjo de Deus esteve comigo essa noite. O Deus que eu sirvo, o Deus com quem eu estou, o Deus que é dono da minha vida, e disse que nenhuma vida se perderá. Então, que sejamos servos e servas direcionada por Deus, que não teme, que confia e que anima. Que diante da tempestade que a gente venha enfrentar, sejamos como Paulo, com o direcionamento do nosso Deus, com uma posição de cristão que não teme, que confia e dá ânimo, porque Deus está no controle, é Ele que acalma a tempestade. Temer porque se nós estamos guardados por aquele Deus que não perde a batalha. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, que jamais, jamais falte a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida. A paz.